Olá pessoal, como vocês estão? Eu sou a professora Juliana e vamos agora à nossa aula de ciências. Estamos no capítulo falando sobre a alimentação. Nós vimos um pouquinho sobre a questão da alimentação saudável, né? Os nutrientes necessários ao nosso corpo, que quando nós consumimos eles de maneira equilibrada, nós podemos sim comer um pouco de cada elemento. Nós temos os lipídios, os carboidratos, as vitaminas, os minerais e as proteínas. Pensando na água, tão importante para o funcionamento do nosso corpo, nós temos aqui aproximadamente 70% do corpo de um ser humano adulto é composto de água. Para você ter uma noção, faça um desenho do seu corpo, só um contorno. E aí você vai dividir esse desenho em 10 partezinhas. Dessas 10 partes, você vai pintar 7. Essas 7 que você pintou representa a quantidade de água que tem no seu corpo. As outras 3 partes que não foram pintadas representa o restante do nosso corpo. Veja bem, quanta água nós temos. A água exerce importantes funções no corpo, como regular a temperatura e ser o meio em que muitas reações do corpo acontecem para que ele continue funcionando bem. Como a água é eliminada continuamente por meio da urina, da respiração e do suor, por exemplo, esse nutriente precisa ser reposto por meio da ingestão direta de água ou de alimentos ricos neste nutriente. A reposição de água é fundamental, pois um ser vivo pode sobreviver semanas sem alimento, mas sem água apenas alguns dias. Então veja, mas a quantidade de água que nós devemos consumir e ingerir pode variar de acordo com cada um. Aí vem a atividade com a lupa na mão, onde você deve pesquisar e verificar qual é a quantidade necessária de água que cada pessoa deve ingerir. Por exemplo, uma criança com aproximadamente 1,30 m de altura deve ingerir a mesma quantidade que um adulto com 1,80 m? Uma pessoa que é obesa deve ingerir a mesma quantidade de água que uma pessoa que não é obesa? Uma mulher com relação ao homem, eles têm que ingerir a mesma quantidade? Por exemplo, eu tenho 1,70 m de altura e peso 80 quilos. A minha colega tem 1,70 m de altura e também pesa 80 quilos. Mas a minha colega pratica esportes, ela corre, faz natação. Nesses momentos de atividade que ela pratica, está tendo um gasto calórico maior, será que ela deve ingerir mais ou menos água do que eu, que sou uma pessoa sedentária, que não pratico atividade física? Então aí é uma sugestão de pesquisa para você fazer e fazer o registro aqui nesta seção com a lupa na mão. Veja bem, é comum médicos e nutricionistas indicarem a ingestão de 2 litros de água por dia. A recomendação dessa quantidade serve para todas as pessoas ou pode mudar? Pesquise a resposta para essa pergunta e anote a seguir, para depois você poder discutir com seu professor ou com quem esteja próximo a você, ok? Então, sobre outros nutrientes, vamos falar agora um pouquinho sobre carboidratos. Quem são os carboidratos? A que família eles pertencem? Vamos ver aqui. Os açúcares e o amido são exemplos de carboidratos. A principal função desse tipo de nutriente é fornecer energia ao corpo, ou seja, quanto mais carboidrato eu ingerir, mais carboidrato eu comer,
mais energia o meu corpo irá receber. E com isso eu devo gastar mais energia. Se eu não gasto toda essa energia extra que eu recebi, o que acontece? O sobrepeso e a obesidade nas pessoas, certo? Os carboidratos são encontrados em alimentos como arroz, milho e massas, sendo considerados as principais fontes energéticas para o organismo. Agora eu vou ensinar para vocês uma pequena experiência onde vocês vão poder testar em alguns alimentos e verificar a presença do amido, ok? Para essa experiência aqui, eu selecionei alguns alimentos. Eu peguei aqui uma folhinha de verdura, tá? Eu peguei um pouquinho de arroz cozido. Eu peguei uma rodelinha de cenoura crua, uma bolachinha doce, uma bolachinha salgada e uma fatia de maçã, certo? Aqui está, coloquei ela viradinha, mas está aqui a maçã. E vou usar o iodo, tintura de iodo. Eu posso encontrar facilmente a tintura de iodo em farmácias, tá bom? Como que a gente faz essa experiência? Eu vou pegar o iodo, a tintura de iodo, e vou colocar nos alimentos. O alimento que ficar com aquela aparência bem preta significa que ele tem amido, ou seja, ele é um carboidrato. Eu vou mostrar para vocês que o iodo, ele tem uma cor meio laranjada, avermelhada. Olha aqui, vou colocar algumas gotinhas para que vocês possam visualizar bem a tintura de iodo, ok? Então está aqui. Agora eu vou colocar a tintura de iodo no arroz. Então aqui eu tenho o arroz cozido e vou colocar umas gotinhas de tintura de iodo. Na hora, o que aconteceu com o meu arroz? Ele ficou preto, bem escuro. Então significa que no arroz nós temos amido. Vou pegar aqui a bolacha doce. Vou colocar umas gotinhas também na minha bolacha doce. E vamos ver, percebam lá que ela também já escureceu bem, ficou um tom meio azulado com preto, que demonstra a presença do, olha lá, agora sim, a presença do amido. E agora na maçã? Vamos colocar na maçã? Então, vamos ver aqui. Olha lá, a maçã ficou um pouco escura por conta da própria cor do iodo, certo? Mas ela não ficou preta. Então, a maçã não tem amido. Vamos ver essa bolachinha salgada aqui. Olha lá, ela já ficou rapidamente com um tom preto, porque tem amido nesta bolacha. Agora eu vou pegar a folhinha de salada verde. Vou colocar o iodo e olha lá, também não aconteceu nada, assim como na maçã não aconteceu. Fica esse tom mais escuro porque é a própria cor do iodo, mas aquele preto, igual ficou o arroz e a bolacha, olha aqui, o meu arroz e a bolacha, você vê bem que ficou bem preto. Opa, caiu um pouquinho de arroz, não faz mal. Ficou bem preto, certo? Agora, olha aqui a cenoura. Vamos colocar na cenoura. A cenoura também tem amido, certo? Olha lá, já começou a escurecer, ok? Então, nós fizemos o teste aqui. Eu também tenho aqui, ó, para poder mostrar para vocês, o macarrão cru. Olha lá, aqui eu peguei um macarrão cru. Vou cortar para poder caber no potinho, né? E vocês poderem visualizar bem. Vou colocar aqui iodo no meu macarrão cru. E vocês vão ver que ele também ficará preto. Olha lá, viram? Ele já começou a escurecer. Ele demora um pouco mais que o arroz, mas ó, já ficou preto.
Viram? Mostra que o meu macarrão também tem amido. Olha aqui novamente, a maçã e a salada de alface. Eles não ficaram pretos como o arroz, o macarrão, a bolacha, porque não tem a presença do amido. Olha aqui o arroz e a bolacha para vocês verem. Ficou bem preto, certo? Então aqui ficou uma experiência, uma dica para você também testar aí na sua casa e poder fazer se você desejar, certo? Então vamos ver aqui os lipídios, a classe dos alimentos da gordura, que nós já falamos um pouquinho. Os lipídios incluem os óleos, líquido em temperatura ambiente, como o próprio óleo que nós usamos para fritar uma batata, para fazer um bife, aquele óleo que muitos adultos usam para fazer o refogado do arroz, do feijão. Por menor que seja a quantidade, acaba ingerindo sim. Então, olha lá, o lipídio inclui os óleos, que também pode ser sólido quando está em temperatura ambiente, como a manteiga, por exemplo, ela pode estar no estado mais sólido quando a gente passa no pão. Além de fornecerem energia ao organismo, os lipídios são utilizados na formação do corpo, promovendo a cicatrização e a renovação das células, por exemplo. Os lipídios podem ser encontrados em alimentos como manteigas, azeites e óleos. Então veja bem que a gordura, os lipídios, eles também são bons para o nosso organismo. Ao contrário do que se diz muito, que a gente ouve, a gordura faz mal, gordura faz mal. Mas como tudo que nós estamos vendo, comendo de uma forma equilibrada e com as quantidades adequadas, nós podemos ter uma alimentação saudável. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, aprendido com a nossa experiência usando a tintura de iodo e nos vemos em breve para mais uma aula de ciências. Cuidem-se, turma! Tchau!